Ok. Bom, pessoal, boa noite, pessoal. Eu sou o Bonerges, o diretor-geral da Sascar para a América Latina. Primeiro dia de Fenatran, super contente de estar aqui pela primeira vez no primeiro dia de um evento depois de pandemia. Foram aí um ano de espera, né? A gente sabe que esse evento deveria ter ocorrido aí no ano passado. A gente está aqui, a Sascar, com um stand super legal, contando um pouco a história de uma transição de marca, que convido todos a virem aqui. E a gente vai fazer alguns bate-papos, vamos dizer assim, durante a Fenatran. E hoje, para a gente abrir esse primeiro bate-papo, a gente tem uma presença ilustre aqui, a Ana Jarruge, presidente executiva da CETCESP. A gente vai bater um papo aqui sobre o futuro, o setor de transportes, desafios do setor de transportes e como a tecnologia pode ajudar nesses desafios aí que a gente enfrenta, ou que os nossos clientes enfrentam aí no dia a dia. Bem-vinda, Ana, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui com a gente. Não, primeiro, quero dizer que é uma honra para mim ser a primeira, né, do dia, no primeiro dia de Fenatran, essa feira que a gente aguardou, né, por um período difícil, aí a gente precisava disso, de ter as pessoas junto, conectadas de novo, fazendo negócios, né? Eu acho que a feira está muito bonita, a gente tem uma expectativa grande de público, então é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estar aqui com uma empresa tão inovadora e que entrega tanta coisa para o transportador. Então, primeiramente, em nome do CETCESP, eu agradeço vocês pelo convite. E falando um pouquinho do CETCESP, né? Eu já estou lá há 3 anos, embora já estou no setor há mais de quase 30 anos, né? Uhum. O CETCESP é um sindicato que representa aqui 50 municípios da Grande São Paulo, uhum, né? Então a nossa base é bastante representativa no contexto nacional. Hoje a gente tem na minha base, segundo os últimos dados da NTT, eu tenho 29 mil empresas de transportes na nossa base, né? Então é uma base bastante consolidada de empresas. Todas as grandes empresas praticamente têm o filial ou têm a sede aqui em São Paulo. Então o nosso papel como entidade é muito forte, muito representativo, e a gente tem procurado transformar um pouquinho essa questão de entidade de classe, desmistificar algumas coisas que venham sendo carregadas do passado e transformar ela exatamente num hub de solução para o transportador, né? A gente quer realmente entregar muito mais do que o transportador precisa. Então a gente apostou bastante em gestão comercial, né? A gente tem hoje um time comercial na rua lidando com o transportador e vendo o que ele precisa, e também a parte de comunicação e geração de conteúdo. Então acho que a gente tem feito isso. E dentro desse contexto, né, logo que eu entrei, como eu tive toda essa experiência da Conjovem, da NTC e logística, e percebi que o setor ainda tinha uma presença masculina muito grande, né? Uhum. Eu encontrei no CETCESP um ambiente muito agradável e muito acolhedor para me lançar um movimento em prol das mulheres do transporte. Que legal. Então a gente lançou esse movimento em plena pandemia, né, em 2020, em novembro de 2020. O movimento se chama Vez e Voz, né, realmente para valorizar as mulheres que já trabalham no transporte, como eu comecei lá desde pequena na empresa do meu pai, mas também a gente conversar com a sociedade, mostrar para a sociedade que é um setor que está aberto, que está de portas abertas para receber mulheres. Porque segundo pesquisas que a gente fez lá em 2020, a gente tem 2 gaps muito grandes dentro do nosso setor, né? A parte administrativa de back-office tem uma presença muito forte de mulheres. Uhum. Entretanto, na parte operacional, principalmente de motoristas, ajudantes, conferentes, mecânicas, tem muito pouco, e também na parte de C-level, né? Conselheiras, diretoras, presidentes. Então a gente procura atuar para falar com a sociedade e mostrar que é um setor que precisa de mulheres, precisa de diversidade para continuar sendo criativo, inovador e conseguir aí um futuro melhor. Poxa, que legal, que legal. Fico contente. Eu acho que com isso eu vejo ainda mais compatibilidade nessa parceria que a gente tem já de tanto tempo, né? Sascar e CETCESP. Eu acho que é um movimento importante, um movimento similar ao que a gente está tratando de fazer também. Eu acho que é um movimento alinhado com o movimento do mundo, vamos assim dizer. Com certeza. Acho que o mundo precisa de equipes diversas, né, nas empresas. Sem dúvida nenhuma. Muito legal. Parabéns pela iniciativa. E a gente está muito feliz porque a gente está aqui dentro também, né? A gente conseguiu um espaço com a nossa signatária, que é a NTC Logística. Então a gente tem um espaço aqui na rua K44 do Vez e Voz para a gente conversar com o nosso público. Legal. Todos convidados também a passar aí no stand também. Com certeza eu vou passar por lá. Muito bom. Ana, deixa eu aproveitar, a gente está falando muito de movimento e tudo isso. E eu acho que é uma pergunta que se deve escutar muito, mas a gente está passando agora um momento de transição política. E isso gera sempre alguma incerteza ou dúvida para o futuro, principalmente para a classe de transporte, né?
que você, o CETESP, vê como principais desafios ou dificuldades para esse futuro próximo aí? O que esse setor pode esperar? Bom, primeiro que você já falou, o cenário econômico e político, né? Porque a gente passou aí por um período, a gente está num país bastante dividido, isso já gera dificuldades, gera as incertezas. Sem dúvida, sem dúvida. A questão de investimentos, a pessoa fica um pouquinho mais, né, incerta de ver que como vai investir ou não no setor, o próprio transportador em si, né? Então esse momento em si já é preocupante. A questão da inflação, né, no mundo, embora o Brasil aí esteja numa posição... O aumento dos custos está uma loucura, né? Não estamos confortáveis, mas a gente não está tão pior como lá fora, mas é uma preocupação muito grande. E outra, nessa toada também, né, aumento de custo, a gente teve aumentos acima de 50%, 60% nos principais insumos do nosso setor, que é combustível, pneu, os próprios caminhões, né, e um monte de outros desafios que se somam a isso. Como, por exemplo, a gente tem aí vindo essa pegada de descarbonização, só que isso a gente está falando aí de motores elétricos, a biometano, gás, só que isso custa. Claro. E custa muito, né? É um custo altíssimo, para muitos transportadores a conta ainda não fecha, e a gente tem a questão da infra também, né? Então a gente tem pouco ainda investimento do governo para isso, a questão da infraestrutura é importante, então são vários caminhos que a gente precisa trilhar para alcançar isso. Temos aí um Procon VIP8 para entrar em vigor aí no ano que vem, que isso também vai gerar um custo, lógico que a gente está num caminho ambiental melhor, menos poluente para os veículos, mas isso custa também, né? Então o cenário assim de incerteza e do alto custo é isso, e o transportador não consegue fazer o repasse disso muito facilmente, né? E outras questões de legislação que nós temos, né? Eu tenho aí um DTE para sair, que é o documento eletrônico que está regulamentando, a gente tem ainda algumas dúvidas se isso vai funcionar mesmo, se vai ser um documento único mesmo ou não, se vai no caminho da desburocratização ou não, né? Entendi. Eu tenho aí algumas coisas, uma preocupação que a gente tem com o novo governo assumindo, se as conquistas que nós tivemos com relação, por exemplo, à legislação trabalhista com motorista, se vão ser mantidas ou não, está tudo hoje em julgamento no Supremo Tribunal Federal, né? A gente tem a questão do avanço do biodiesel no diesel, que é uma preocupação, a gente tem lutado para manter nos 10%, mas tem uma pressão muito forte. Também outros desafios, a gente tem alguns players aí que concorrem com a gente, por exemplo, muito no e-commerce, né? Com a pandemia o e-commerce cresceu exponencialmente. Sem dúvida. E hoje a gente tem aí um concorrente grande que é as entregas feitas por carro particular, que não tem regulamentação nenhuma. Então é uma questão de como que vai... Ainda é bom, hein? Quando não vai de moto ou de bicicleta. Como que vai chegar isso, né? Claro. Então a gente tem para você ter a transportadora, você tem todo um custo, seguir um monte de regras, emitir um monte de documentos, ter um monte de licenças. Aí de repente chega lá na sua casa uma pessoa com carro particular, que não faz documento nenhum, que não tem regra nenhuma. E aí como que fica isso no mercado, né? Vai ficando uma concorrência muito desleal. Então isso o transportador fica preocupado, para onde que eu vou? E para fechar de todas as preocupações, acho que o desafio é a questão que a gente vem há anos também se arrastando, que é a mão de obra, né? Que é uma preocupação não só do nosso setor, a gente sabe, mas principalmente porque o motorista vem envelhecendo, a média de idade tem aumentado muito, de 45, hoje é 55, 60 anos, e a gente não tem jovens que estão sendo atraídos para ocupar essas vagas. Hoje não é uma profissão mais que passa de pai para filho. Então isso é uma preocupação grande no setor. Por isso também que o nosso movimento para atrair mulheres, né? Claro, lá na Europa o movimento é exatamente atrair mulheres, jovens e imigrantes para serem motoristas, porque senão nós vamos ter um apagão de mão de obra. São muitos desafios realmente. Muitos desafios. E dentro bom, você sabe que a gente sempre se preocupou muito do lado da Sascar com a tecnologia e buscar essa coisa de mais eficiência, mais produtividade, porque exatamente pelo que você está falando, a parte de produtividade e eficiência da operação tem que ser crucial, a melhor possível para que a empresa sobreviva e seja rentável, né? Como é que você vê essas iniciativas? Você acha que ainda falta a tecnologia agregar algo mais? Você acha que a gente está no caminho? Pensando na tecnologia como geral, apoiando nesse tema da eficiência. Eu acho que eu não tenho a menor dúvida que nós estamos no caminho certo, né? A Sascar é uma empresa que sempre inovadora, sempre buscando estar à frente, né? Então, assim, hoje tem muitas opções para o transportador, muita opção para o transportador que quer ter um diferencial de mercado, que ele quer... A tecnologia a gente tem que ver aquilo, né? Para otimizar nossos processos. Sem dúvida. Para a gente fazer ganho de escala, usar dados para tomar decisões mais assertivas, decisões muito
muito mais rápidas, né? E para a gente o quê? Para a gente focar na parte mais estratégica aqui do nosso negócio, que é o quê? A experiência do cliente. Sim. Né? Então a gente tem que pensar os nossos processos, automatizar o máximo possível. A gente usar robô para fazer coisas que são rotinas, repetitivas. Sim. E a gente utilizar esse tempo para questões estratégicas, né? Claro. Usar as pessoas justamente para isso. E outra coisa que eu acho que tem que desmistificar, que a situação que acha que a tecnologia, a alta tecnologia, são para poucos e para grandes empresas somente. Claro. Que eu acho que isso ainda tem muito. E nós, como representamos aí 29 mil empresas, nós temos cerca de 90% que são pequenas e médias, ali o cara que tem ali no máximo 10, 20 caminhões, mas que todos os grandes começaram Sim. assim, a gente tem que tomar conta deles, a gente tem que parar com isso de pensar que a tecnologia só vale para os grandes e para poucos. Não, hoje a tecnologia está disponível para todos os tamanhos de empresa. Está super acessível. Então assim, eu não tenho dúvida que estamos no caminho certo, ela é acessível, então acho que a gente tem que enxergar valor, agregar valor e parar e pensar nos processos, otimizar e automatizar o máximo possível para ser estratégico com o cliente, que a gente trabalha com o cliente. Dentro do que você falou dos desafios também, a gente vê hoje as pessoas e as empresas falando muito mais do tema de sustentabilidade, do tema de ESG. Como você vê essa ligação? Porque às vezes as pessoas não associam muito a parte de sustentabilidade com eficiência e rentabilidade da empresa, né? Como você vê, está amadurecendo? Como você vê essa linha de ligação entre rentabilidade e sustentabilidade? Eu acho assim, a gente como sindicato, como a gente tem que fomentar inclusive práticas como essa, que a gente tem até o prêmio de sustentabilidade, né, que teve teve já várias edições, a gente percebe gradativamente e a cada ano a quantidade de empresas que se engajam com esse tema. Eu acho assim, lógico, fora algumas bem pontuais, algumas empresas que acham que isso é muito marketing, né? E só vai por esse caminho de marketing, né? Mas isso eu acho que o próprio mercado já expurga esse tipo de situação e de iniciativa, porque o cliente em si, o consumidor em si está ligado nisso, né? Quem vai consumir a sua mercadoria, o seu serviço, ele está percebendo se é uma coisa que é real, que tem propósito, se tem causa ou se é artificial, exatamente. Então acho que esse filtro ele está sendo muito bom, sendo feito pela própria sociedade, e eu percebo lá no CETICESP, todos nós percebemos que as empresas estão muito engajadas com isso, seja por própria pressão dos clientes, do mercado em si, da sociedade, mas porque também não existe outro caminho. Não tem como a gente pensar num futuro, numa sustentabilidade do negócio, falando de uma maneira mais plena, com gestão econômica, com eficiência, com produtividade, com ganho de escala, sem você pensar em questões de ESG. Né? A questão ética, de diversidade, igual a gente estava comentando, sem você pensar no lado social, na questão de governança, de transparência. Então eu acho assim que as empresas estão cada dia mais conscientes disso e a gente fica muito feliz para a gente poder fomentar questões desse tipo lá dentro da entidade. Dúvida. Nós também, a gente vê que é um caminho sem volta. Com certeza. Né? Então, não tem é um volta sinal de nenhuma. amadurecimento. Amadurecimento, eu também acredito nisso. Não, que legal, que legal. Muito bom. Você sabe que a Sascar também está sempre antenada com novidades, tendências, que a gente trata realmente de fazer as coisas pensando no cliente, sempre com o cliente no centro, né? Você comentou algumas coisas que a gente também vê como tendência, parte de combustível. Muita gente falando do elétrico, principalmente no que é a última milha ali, a entrega urbana, ao mesmo tempo combustíveis alternativos. Sim. O que mais que vocês veem assim de tendências para o transporte, que pode mudar alguma coisa dentro da... Em questão de matriz energética? Isso. Eu acho assim que vai ser uma divisão. Eu tenho lido muito sobre isso, né? A gente acompanha todas essas inovações junto com os parceiros, com as montadoras, tudo. Eu acho que vai ter uma divisão, as pessoas vão começar a perceber isso. Algum tipo de, por exemplo, eletrificação, ele vai fazer muito mais sentido, por exemplo, para a entrega urbana, né? Então a gente vai segmentar esse tipo de matriz energética. Claro. Então, por exemplo, vai fazer sentido para a entrega urbana, até por causa da autonomia,
questão de infra também, que é muito melhor você ter no centro urbano. Então, para veículos menores, os VUCs, né, os utilitários, ele faz muito mais sentido. Agora, para a questão de longa viagem, a gente percebe que outros fazem mais sentido, o gás, o biometano, né? Porque precisa, como você falou, o tema da infraestrutura também nas estradas. Né? Então, isso eu acho que... Eu também sinto as empresas muito mais abertas para isso. Eu acho que, apesar do que eu comentei, o custo ainda é muito alto. O transportador fala que não fecha a conta, mas eu acho que é a questão disso, né? Você usar a tecnologia a seu favor e você usar esse tempo que você usa a tecnologia para fazer outras coisas e fazer testes. Eu acho que faz parte, que nem não dá para você comprar, já substituir sua frota inteira por isso, mas você compra um veículo aqui, vai fazer teste junto com a montadora, junto com algum parceiro, compra outro ali, vai fazendo teste. Eu acho que isso é um ganho, é uma coisa de ganha-ganha. Tem que estar o transportador junto com as montadoras. Eu só sinto um pouco falta eu acho que um pouquinho mais do governo envolvido nisso. Entendi. Eu acho que falta ainda um pouquinho de um pouco mais de políticas públicas voltadas para esse tipo de incentivo. Isso agilizaria essas mudanças. Eu acho que isso ainda falta um pouquinho o governo perceber que ele precisa estar junto com a iniciativa privada para que as coisas possam andar mais rápido. Você acha que ajudaria a ter pessoas mais técnicas do que políticas? Pode ser, para ajudar a fazer políticas. A gente tem que achar um caminho mais rápido, né? Não dá para continuar como a gente tem que fazer. A gente tem que caminhar para a descarbonização. É um fato, a sociedade precisa disso, o mundo precisa disso, o meio ambiente precisa disso, as futuras gerações precisam. Então, acho que a gente tem que unir um pouquinho mais de força, de vontade política para fazer as coisas irem um pouquinho mais rápido. Sem dúvida, sem dúvida. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa parte. Com certeza, né? O não sindicato tenho dúvida. Com esse trabalho magnífico Sem que dúvida. faz. A gente tratando de estar alinhado também com as necessidades do setor. E a iniciativa privada sempre foi uma atração, né? Sempre nesses tá na movimentos frente, né? Sempre esteve na frente. Sempre está na frente. Que legal, que legal. Ana, eu não sei se tem mais alguma mensagem que você quisesse deixar para o pessoal aí. Agradeço muito outra vez a tua participação, a tua presença aqui no nosso stand. Todos convidados aí no stand do CESP e aqui no stand da Sascar também. Tá? Agradecemos mais uma vez. Tá? Foi muito legal bater papo com você aqui. Não, foi ótimo. É sempre um prazer muito grande a gente falar do CESP, falar para os transportadores. Né? A gente gosta muito do que faz, a gente quer realmente ajudar para o futuro do nosso segmento, para que seja um pouquinho mais, né, mais rentável, esse é o nosso trabalho, mais sustentável. Então a gente sempre conta com parceiros como a Sascar para isso, a gente tem sempre um envolvimento grande. Eu acho que a gente está fazendo o nosso papel e seguindo nesse caminho, né? Eu acho que estamos nos propondo ajudar, estar junto do transportador, estar próximo do transportador para todas as demandas que ele precisa, porque a gente tem realmente um ambiente de muitas incertezas, de muita concorrência, então o transportador precisa se conscientizar também que ele precisa participar das entidades de classe para estar junto para a gente encontrando as melhores soluções. Que legal, legal. Bom, pessoal, é isso. Agradeço muito aqui a participação de todos aí que estavam assistindo, a participação da